Amém. Irmãos, vamos começar então, já passou, 8h15 já. Vamos lá então, irmãos. Ruth, capítulo... Desculpa, irmãos. Ao vivo acontece uma dessas. Ruth, capítulo 1, meus irmãos. Já podem estar abrindo a Bíblia dos irmãos. Já vamos começar então, vamos orar então, irmãos? Irmãos, vamos começar então, já passou. Vamos estar orando para estar dando início ao nosso estudo de hoje sobre o livro de Ruth. Nós vimos a introdução um pouquinho no link que foi disponibilizado para os irmãos no grupo. Então, se você não está no grupo, manda o comentário aí para a gente. Eu quero participar, como é que eu faço para participar? Que aí a gente vai estar entrando em contato com o irmão para poder estar colocando dentro do grupo, beleza? Meus irmãos, vamos orar? Vamos lá então, vamos para dar início à nossa conversa hoje sobre o livro de Ruth. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Te agradecemos pelas beneficências do Senhor sobre as nossas vidas, te agradecemos pelo ar, pelas forças que o Senhor nos deu, pelo alimento que o Senhor providenciou no dia de hoje, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que juntos nós possamos crescer no estudo da Tua Palavra, no entendimento da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa iluminar as nossas mentes, Pai, possa conduzir o nosso estudo, a nossa leitura, e que o Senhor clareie e esclareça, Pai, a Tua Palavra aos nossos corações e à nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos lá então. Os irmãos já estão com a Bíblia aí, né? Ruth, capítulo 1, versículo 1. Irmãos, lembra que a gente falou na introdução, nós falamos um pouquinho sobre 4 cenas do livro de Ruth, né? Hoje nós vamos estar vendo a cena 1, que a gente chamou de Terra de Moabe, que vai o capítulo 1 todo, né? Do versículo 1 até o 22. Eu convido os irmãos a estarem abrindo Ruth, capítulo 1, versículo 1. Hoje nós vamos ver o capítulo 1 somente, né? Terra de Moabe. Ok? Então vamos lá, irmãos. Vamos lá então começar a nossa leitura. Ruth, capítulo 1, versículo de número 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher, seus 2 filhos. Então, irmãos, para começar aqui, a gente já viu um pouco da introdução do livro, o período que se passou. Que a Bíblia nos relata, o livro de Ruth, que foi no tempo dos juízes, né? E também traz umas características sobre a autoria do livro, que nós também já vimos. Que eu queria destacar com os irmãos aqui, nesse versículo 1, é a fome na terra, tá, irmãos? Fome na terra. Isso é importantíssimo para o livro de Ruth, porque eu vou partir do pressuposto que nós já lemos o livro de Ruth pelo menos uma vez, tá? Então já estou partindo do pressuposto que os irmãos já conhecem o livro de Ruth, já deram uma lida, já sabem que vai acontecer o desenrolar da história, né? E por que a fome na terra é importante? Porque o livro de Ruth, ele vai girar em torno desse tema da fome. Como assim? É exatamente isso. A gente vê essa família, como o versículo 1 nos diz, saindo para habitar no país de Moabe, porque houve uma fome na terra. E mais à frente nós vamos ver, capítulo 2, 3 e 4, que a fome também está envolvida, né? Aí a gente vai chegar lá e a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. E um homem de Belém de Judá. Isso é outra coisa importante, irmãos. Belém de Judá. Por quê? Porque mostra uma localização, aonde eles estavam, Belém de Judá, e foram para o país de Moabe. O que isso diz para nós? Diz que eles peregrinaram, lembrando que aqui, quando a gente lê Belém de Judá, está ligado à terra prometida, ou seja, o povo já estava estabelecido na terra prometida, e Moabe não faz parte da terra prometida. Então, eles saíram da onde Deus tinha estabelecido que era para eles ficarem e foram para o lugar
onde Deus não tinha ordenado para eles irem ou para eles ficarem. Então, esse é o segundo destaque, Belém de Judá, e eles foram para o país de Moabe, uma peregrinação. O que se torna, para a nossa compreensão aqui, para o enriquecimento do nosso conhecimento bíblico, é que Belém significa casa da provisão, ou casa do pão. Então, isso se torna um fato para a gente muito interessante, porque, presta atenção, eles estavam na terra prometida, no lugar onde Deus havia ordenado que era para eles estarem, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, a terra que o Senhor não ia deixar faltar nada. E eles estavam onde? Na casa do pão. Belém, casa do pão, casa da provisão. E veio uma fome. Interessante isso, né? E a partir disso, desenrolar das histórias, né? Eles vão para a terra de Moabe. Ele, sua mulher, seus 2 filhos. O versículo 2: chamava-se este homem que saiu da terra de Belém de Judá, Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Outra coisa aqui, irmãos, para nós estarmos destacando nesse versículo 2. Reparem que no versículo 1, o autor diz bem assim: um homem saiu para habitar no país de Moabe. Que homem é esse? O versículo 2 nos fala, Elimeleque. Saiu com sua mulher. Versículos 2 nos fala também que essa mulher é o nome dela, que é Noemi. E seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus. Aqui é interessante porque... Por que efrateus? Por que o nome efrateus? Se nós lembrarmos um pouco da história bíblica, Belém de Judá, Belém também era conhecida como Efrata, que fala, né, pastor, o nome? Efrata, né, ali a terra dos efrateus. Belém também era conhecida como Efrata, antes de se tornar Belém, né? Por isso que o autor aqui ele traz efrateus, e repara que ele continua, de Belém de Judá. Então, há uma ênfase do autor bíblico, que aqui é importante nós notarmos, que o autor bíblico enfatiza que eles eram de Belém de Judá. Ele enfatiza que esses homens, essa família, eles habitavam na casa do pão, da casa da provisão. E por que agora não tem mais provisão, não tem mais pão? Isso é para nós pensarmos, irmãos. Aí eu convido os irmãos a estarem colocando no chat aquilo que os irmãos estão aprendendo até agora. A aplicação que nós estamos vendo do texto bíblico, a aplicação na vida dos irmãos, a aplicação na nossa vida diária como cristãos. Os irmãos podem colocar no chat, podem comentar no chat, que nós vamos estar vendo aqui também devagarzinho. Nós temos momentos aqui para a gente estar lendo também os comentários. Outra coisa importante, irmãos, os nomes que são relatados aqui, por exemplo, Elimeleque, é interessante nós notarmos isso, porque Elimeleque, Meleque, no hebraico, significa meu Deus é rei. Isso é importante os irmãos anotarem, porque o nome dessas pessoas que a Bíblia relata, esses nomes estão intrinsecamente ligados à história de Israel, a história que o povo de Israel vai passar mais à frente. E isso depois a gente vai ver com calma também. Então, se os irmãos quiserem anotar, é importante isso, puxa uma setinha ou escreve no seu caderno. Elimeleque significa El-Meleque, que significa meu Deus é rei. Noemi, por exemplo, significa agradável. Malom significa fraco. Quilion significa definhando. Felipe, mas qual a importância disso para a gente? Nós vamos estar vendo mais à frente qual a importância disso para a história de Israel, para a história do povo de Israel. O que esses nomes têm a ver? Eles não estão aqui por acaso, não. Eles estão aqui para nos mostrar que existe algo a mais e que esse algo a mais vai aparecer na história do povo de Israel mais para frente. Outra coisa, irmãos, aquilo que a gente já falou, né? O autor está enfatizando que eles eram de Belém de Judá. Né? Os irmãos risquem aí também, coloquem uma setinha. Isso é importantíssimo para nós entendermos também a história.
foram a Moabe e ficaram ali. Aí aqui a gente volta, né? Que eles saíram dali porque houve uma fome na terra, e a gente entende um pouco disso, porque quando a gente olha, como nós já vimos no contexto histórico, como nós olhamos para o livro dos Juízes, e o livro de Ruth se passa no contexto do livro dos Juízes, a gente começa a entender por que houve a fome. Os irmãos lembram de Deuteronômio 28 a 30, as bênçãos e as maldições, obediência e desobediência? Isso está ligado ao livro de Ruth também. Então, como todo mundo fazia o que queria, as pessoas faziam o que queriam, então a idolatria estava muito forte. Então a gente vê que a mão do Senhor, não a mão do Senhor, mas o povo, ele se desvia, ele sai. A desobediência faz com que nós saiamos debaixo da proteção da mão de Deus, e estamos correndo riscos. E o versículo 3 vai nos mostrar esses riscos, que quando nós saímos da terra que Deus tem para nós, do lugar que Deus tem para nós, das bênçãos debaixo das mãos de Deus para a nossa vida, nós vemos que acontece algo terrível. O versículo 3 vai nos mostrar isso. Versículo 3: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos. É interessante a gente notar aqui, irmãos, que quando o texto bíblico nos diz bem assim, morreu Elimeleque, então a gente já vê que há algo, uma perspectiva mudando, algo está mudando no cenário, no relato bíblico. Marido de Noemi, e ficou ela só. Esse termo no hebraico, ficou ela só, essa expressão está ligado à palavra remanescente, né? Ou seja, é uma pessoa que sobrevive a um derramamento da ira de Deus. Então, você vê como é que é tão forte o sentimento que Noemi estava dentro dela, é tão forte que chegou a falar bem assim: o derramar da ira de Deus caiu sobre mim. Eu estou sozinha. Meu marido morreu. Estou sozinha. Mas, como nós vimos até agora, o que acontece quando nós saímos debaixo da mão de Deus? O que acontece quando nós saímos debaixo da proteção de Deus? Né? Aí fica o questionamento para nós pensarmos, né? Quando nós estamos longe de Deus, a morte. Quando estamos longe de Deus, nós corremos riscos, né? E ficou ela só com seus 2 filhos. Versículo 4: que se casaram com mulheres moabitas. Então Elimeleque morreu. O que esses 2 filhos dela, Malom e Quilion, fizeram? Se casaram com mulheres moabitas. Interessante nós notarmos aqui, irmãos, que o texto, ele diz assim, mulheres moabitas, né? O texto, ele dá uma indicação sobre o que aqueles 2 homens estavam fazendo, se casando com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Quando já faziam quase 10 anos que moravam ali. Outra coisa aqui, irmãos, o texto, ele está nos mostrando algo para nós pensarmos muito e com muito cuidado sobre isso. Se casaram com mulheres moabitas. O texto, ele traz esse destaque de mulheres moabitas porque quando nós olhamos lá para Números 25, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque as mulheres moabitas, elas eram conhecidas por colocarem idolatria dentro de Israel, por colocarem essa perversão dentro de Israel. E o texto aqui nos enfatiza e nos mostra que, eles se casaram com mulheres moabitas. Beleza, a gente lembra quem era Moabe? Lembra daquilo que Deus falou para Moabe, das promessas que Deus tinha para a terra de Moabe? Então, quem era Moabe? Moabe era fruto de um incesto, os irmãos lembram? Lá Ló, quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis, posteriormente eles vão para
uma caverna, né, um lugar alto, deserto, e ali Moabe nasce como fruto de um incesto. E nós vemos aqui que a história se desenrola nesse ciclo. Se desenrola o povo, Noemi e sua família, né, Elimeleque e sua família, saindo de Moabe, saindo de Judá, da casa da provisão, da casa do pão, e indo para Moabe. Moabe é o quê? Moabe é a perversão, Moabe é o mundo, Moabe é a idolatria, Moabe é tudo aquilo que nos afasta dos caminhos de Deus. Então é importante ressaltar isso. Quando nós continuamos lendo o texto, né, o nome de uma dessas mulheres moabitas, Orfa, e o nome da outra, Ruth, quando já faziam quase 10 anos que moravam ali, versículo 5, morreram também Malom e Quilion. Ou seja, nós temos um período aí mais ou menos de 10 anos que eles estavam morando ali. Morre Elimeleque nesse período, colocando um período mínimo, né, irmãos? Tirando por baixo, 10 anos, período mínimo. Morreu Elimeleque, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. É importante a gente notar aqui, irmãos, que o texto ele traz algo muito interessante, que essa mulher ficou desamparada. Ela não tinha mais ninguém. Elimeleque morreu. Elmeleque, o meu Deus é rei, o meu Deus é rei, morreu. Ele não existe mais na vida. Por quê? Porque ela ficou desamparada, se sentiu só, sentiu que o derramar da ira de Deus estava vindo sobre a vida dela. E aí a gente começa a ver que Noemi começa a ficar chateada, né? Começa a não se sentir bem, tanto é que ela fala que está se sentindo desamparada, né? Porque os seus filhos e seus maridos morreram ali, né? Então, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 5, a gente tem mais ou menos aí, se a gente fosse colocar um título para esses versículos, para a gente não ficar muito desprendido, né? A gente daria um nome mais assim: Elimeleque e sua família mudam-se para Moabe. Eles saem da casa da provisão, saem da casa do pão, vai para a terra de Moabe, vai para a terra da idolatria, vai para o mundo, né? Por causa da fome que havia ali na terra. E nós já vimos o porquê dessa fome, né? O que aconteceu para essa fome estar ali. E aí, meus irmãos, quando nós entramos agora no versículo 6 ao versículo 14, se os irmãos quiserem pôr aí também, anotar, versículo 6 ao 14, nós vamos chamar de o desespero de Noemi. Versículo 6 ao versículo 14, nós vamos dar o nome de o desespero de Noemi. Então, quando nós olhamos até o momento, a gente viu que Noemi ficou desamparada numa terra estrangeira, que ela foi peregrinar para essa terra com sua família e acabou só. Então, a gente vê que Noemi já não tinha mais o que fazer em Moabe. Já não existia razão agora para Noemi estar ali, porque ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. E aí a gente vai ver no texto que chega um momento dela, que ela vai retornar para a terra natal dela. E aí, irmãos, traz uma coisa ao nosso coração, né? Que é o seguinte: é necessário nós passarmos por... Espera aí, irmãos, que eu perdi minha colinha aqui. Isso daí, pastor. É necessário nós passarmos por sofrimentos, necessidades, para que nós possamos reconhecer que chegou a hora de nós voltarmos, de nós retornarmos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. É necessário passar tudo isso que a gente está passando para, caramba, velho, não é mesmo que Deus, nossa, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Por que disso tudo? É necessário realmente passar por momentos
difíceis, por momentos agonizantes, para que nós possamos reconhecer que realmente existe um Deus soberano, existe um Deus grande? Será que realmente é necessário passarmos por momentos assim, para nós olharmos assim, pô Deus, me perdoa? Será que é necessário realmente a gente passar por momentos assim? Ou será que a história de Ruth, o enredo que está se passando aqui, a gente já não consegue enxergar assim, Deus, é o caminho do Senhor, eu vou permanecer, a obediência, mesmo que seja difícil, vamos continuar, porque melhor do que voltar, irmãos, é nunca ter saído. Melhor do que voltar é nunca ter saído. Olha que forte, que profunda a frase para você colocar no seu Twitter, no seu Instagram aí, né? Melhor do que voltar é nunca ter saído. Isso fica um ensinamento muito grande para nós, né? As nossas decisões, os nossos relacionamentos, né? Irmãos, versículo 6, vamos lá? Então levantou-se Noemi com suas noras para partir do país de Moabe, porque Noemi ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo dando-lhe alimento. Lembrando aqui, irmãos, aquilo que nós já falamos. Se no versículo 1, eu convido os irmãos a irem lá, repara que no versículo 1 diz bem assim: houve uma fome na terra de Moabe. Se no versículo 1 houve uma fome na terra de Moabe, agora o Senhor visitou o seu povo, né? Depois, passado 10 anos aí, a gente vê que houve um arrependimento por parte do povo de Israel, um arrependimento que alcançou a nação. Alcançou a nação, Deus falou bem assim, show, beleza, vocês voltaram para os meus caminhos. E com isso, houve a reconciliação do povo com Deus, e o Senhor manda o alimento, manda a provisão. Eles saíram de Belém de Judá por causa da fome que estava na terra, e agora o Senhor visitou o povo, acabando com a escassez de alimento e trazendo a prosperidade para a nação de Israel. Mas aí que vem, irmãos, a questão para a nossa vida. Aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor podem ser abençoados por Ele? E aí, pastor? Será que aqueles que estão longe dos caminhos de Deus podem ser abençoados por Ele? Comentem aí no chat, coloca aí no chat que depois a gente vai dar mais uma comentada nisso, irmãos. O que os irmãos acham? Mesmo longe dos caminhos de Deus, Deus nos abençoa? Deus traz prosperidade? Aí para os irmãos pensarem, refletirem também e depois mandarem mensagem para o pastor: pastor, seu filho está causando problema para a gente, está trazendo confusão para a gente. Os irmãos lembram Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, quando Satanás chega para Jesus e fala assim: Jesus, deixa eu te falar uma coisa, tá vendo essa pedra? Transforma ela em pão. Os irmãos lembram que Satanás chega para Jesus e fala assim: Jesus, se você somente prostrado me adorar, tá vendo todo esse reino aqui? Tudo vai ser seu, riquezas, aqui eu te dou no estalar de dedos. Os irmãos lembram dessa situação? Então, deixa eu te perguntar, será que aquilo que está acontecendo na sua vida, será que é Satanás que está te abençoando? Ou será que é Deus que está te abençoando? Aquilo que você conquistou até hoje, Satanás abençoar é um termo para os irmãos entenderem, né? Que ele não abençoa, né? Mas assim, será que aquilo que eu conquistei até hoje, será que foi a mão do Senhor que me deu? Ou será que há um dedo do inimigo no meio? Comenta aí no chat, irmãos, o que os irmãos acham, o que os irmãos pensam. Os irmãos podem falar: pastor, me explica isso daí. Aí o pastor vai estar explicando para os irmãos depois como é que funciona isso. Eu estou jogando a bomba para a mão do pastor. Então, essa situação que eles estavam vivendo aí, irmãos, o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento, mostra a restauração por parte de Deus para o povo de Israel, né?
A gente vê também, irmãos, nesse versículo, que Deus reverte o lamento de Noemi em uma oportunidade. Não existe, como muitos acham, né? Não existe acaso, não existe sorte. A gente ouve muito essa frase aí das pessoas que vivem no mundo, mas que se sentem moralmente no direito de... Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Vivendo no mundo, bebendo, fazendo orgias, adulterando, se prostituindo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Como é que é? Deus abençoa aquele que está em pecado. Então deixa eu falar o seguinte: esse Deus que você serve, esse Deus que você está dizendo que você serve, não é o Deus de Israel. Não é o Deus de Israel, porque o apóstolo Paulo, lá em Efésios, convido os irmãos depois a lerem também a epístola de Efésios. Vem cá, aquilo que parte a luz com trevas, que parte a Deus com Satanás, que parte a Jesus Cristo com o diabo. Paulo vai falar assim: nenhuma, é óbvio que não. Que história é essa? Então isso virou baderna, virou o quê? Para isso estar acontecendo. Você pode estar servindo os deuses daí do mundo, Mamon, Deus do dinheiro, Baal, prosperidade, Astarote, fertilidade, por aí vai. Mas o Deus de Israel não, porque que parte a luz com trevas? Então aí é algo para nós pensarmos juntos. Não existe essa história, tá, irmãos? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Isso é justificativa que as pessoas do mundo usam para se sentirem moralmente mais confortáveis, para terem suas consciências limpas diante de Deus, não sei. E aí você abre o leque de possibilidades, né? Então a gente vê nesse versículo 6 que Deus ele abre a situação para Noemi se reconciliar, para Noemi voltar para a terra de Belém. Deus abre a possibilidade da reconciliação com ele. Foi assim de uma forma muito específica no Antigo Testamento, e hoje nós temos Jesus Cristo, né? O nosso mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, a possibilidade da reconciliação com Deus, né? O povo já tinha se reconciliado com Deus, e Noemi já tinha se reconciliado com Deus? Aí é algo para nós pensarmos também. Escreve aí no chat, tá, irmãos? O que os irmãos acham? Noemi se reconciliou com Deus? Não se reconciliou? E a gente vai vendo também no texto. Versículo 7, irmãos. Vamos lá, dar uma olhadinha. Versículo 7 que vai nos falar. Então, algo para os irmãos destacarem no versículo 6. O Senhor veio em auxílio ao seu povo, dando alimento. Versículo 7, irmãos. Vamos dar uma olhadinha aí. Nos diz assim o versículo 7. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Reparem, irmãos, novamente, que a terra de Judá é enfatizada aqui. Essa terra de Judá é Belém. Então, mais uma vez, o autor bíblico está enfatizando Belém de Judá. Está enfatizando a terra da provisão. E isso a gente tem que ficar muito ligado, muito esperto, porque sempre que o autor bíblico enfatiza alguma coisa, repete muito, é porque tem algo aí a mais para nós explorarmos, tem algo a mais para nós adentrarmos, para nós conhecermos, tá? Então, se os irmãos quiserem destacar aí, voltaram à terra de Judá. A terra de Judá é um destaque novamente. E reparem aí, quando fala indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, só Noemi que estava voltando, tá, irmãos? À terra de Judá. Porque como nós vimos no versículo 4, mulheres moabitas, né? Ruth e Orfa eram mulheres moabitas, então só Noemi que estava voltando para Judá, voltando para Belém, tá, irmãos? Só enfatizando isso, né? Versículo 8,
disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. Uma coisa muito interessante, irmãos, que aqui é enfatizado, é importante também para a gente entender a situação cultural e histórica também que se vivia naquela época. Por que Noemi fala para cada uma delas voltar para a casa de sua mãe? Por que os irmãos acham isso? Que Noemi fala bem assim: Orfa, Ruth, voltem para a casa de suas mães. É complicado, irmãos, aqui, porque uma mulher viúva, ela só tinha duas opções, 2 ou 3 opções dependendo da idade da mulher. Uma opção era mendigar, porque a figura feminina, a Bíblia é muito pontual nisso, está muito ligada à figura do homem. Exatamente, as feministas de plantão me esculachem, batem, apedrejem, exatamente isso. Aqui também não é diferente, porque quem trazia provisão para casa era o homem, e ainda o é nos dias de hoje. É importante a gente notar isso aqui, porque, como eu falei, tinha só algumas opções: ou a mulher viúva mendigava, ou se prostituía para poder sobreviver, e corria o risco aí de ser... É doído falar sobre esse assunto, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Poderia sofrer violência sexual, sim, tá? Ainda mais numa terra sem lei, como era Moabe, tá? Poderia sim acontecer. Voltar para a casa dos pais também, dependendo da idade da mulher, poderia voltar para a casa dos pais, e ali ter um novo casamento, né? No caso do povo de Israel, existe uma lei específica que a gente vai ver depois, mas eu já vou adiantar aqui, que é a lei do levirato, tá, irmãos? Lei do levirato. Mas para aqueles que não eram do povo de Israel, a possibilidade do casamento é com terceiros, outras pessoas, né? E aí, não tenho dúvidas de que Orfa e Ruth seriam muito bem recebidas na casa delas, né? Pelos pais delas, né? Mas aí que está, irmãos, algo para a nossa vida. A geografia em que nós estamos pode impedir que as bênçãos de Deus cheguem à nossa vida? Será que a geografia onde estamos pode impedir que as bênçãos de Deus cheguem à nossa vida? Será? Quando nós não estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos, será que Deus continua nos abençoando? Será que Deus nos abençoa? Aí é algo também para os irmãos comentarem aqui embaixo também. Solta a bomba para o pastor de novo. Será que o lugar que a gente está, será que a geografia que nós estamos pode impedir que as bênçãos de Deus cheguem sobre a nossa vida? Ou será que mesmo assim é um resquício? Deus ainda deixa um pouquinho? É uma coisa para a gente estar em meditação e reflexão, tá, irmãos? Isso é muito sério mesmo. Hoje nas igrejas, nos nossos dias, a gente está vivendo um momento muito complicado, onde muitas pessoas estão saindo das igrejas, muitas pessoas estão indo para o mundo com o discurso de que Jesus Cristo é amor, e por Jesus Cristo ser amor, Ele vai nos perdoar, não importa o que aconteça. Meus irmãos, não caiam nessa, tá? Deus é Deus de amor, sim, mas nós não sabemos até que ponto vai o amor de Deus, porque aquilo que nós chamamos de atributos de Deus, Deus é amor, perfeito, mas Deus também é justiça, perfeito. E essa medida de Deus para a vida
dos cristãos, isso é muito complicado. Para a vida dos crentes, ainda mais, tá? Porque Deus pode apenas te dar uma oportunidade de se converter. Uma oportunidade, perdão, irmãos. Deus pode apenas te dar uma oportunidade para, entende? E não te dá várias oportunidades. Então eu vou para o mundo, vou curtir, vou viver minha vida, vida louca. E Deus, quando eu estiver lá com meus 30 anos, 40 anos, isso acontece muito, tá? Eu volto para a igreja, procuro uma mulher crente, uma mulher cristã ali, caso com ela e fico de boa. Aí eu vou ter uma esposa, eu vou ter uma única mulher, eu vou ter alguém para viver o resto das minhas vidas, da minha vida, vai ser uma mulher para cuidar da casa e eu vou ficar ali de boa. Meus irmãos, não caiam nessa. Moças das igrejas, por favor, muito cuidado, não caiam nessa conversa também, tá? Isso é sério. O livro de Ruth traz grandes ensinamentos sobre relacionamentos, tá? Muito cuidado. Aquele garotinho novo que chegou, aquela menininha nova que chegou, tá? Muito cuidado, tá, irmãos? Isso é sério, tá? É sério mesmo, tá? E aqui, irmãos, vem algo assim, o pastor até, os irmãos até depois briguem com o pastor sobre o que eu vou falar aqui, se for o caso, tá? Mas, irmãos, não apressem os filhos de vocês a se casarem, não apressem o filho de vocês, pais, mães, avós, tios, tias. Cuidado, porque dependendo com quem sua filha, seu neto, sua sobrinha for se relacionar, pode trazer grandes prejuízos à saúde emocional, física, psicológica. Isso é sério, isso é sério. Essa conversa de, vai ficar para titio, vai ficar para titia, hein? Cuidado, tá? O tempo está passando. Irmãos, em nome de Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito cuidado, porque essas brincadeiras machucam, ferem e causam sofrimento à vida dos nossos jovens, tá? Nossos adolescentes. Porque eles entram numa crise tão grande assim, não tem ninguém para me ensinar, só tem gente para me cobrar. Como é que é? Não tem ninguém para me ensinar, só tem gente para me cobrar. O livro de Ruth nos traz sobre ensinamento, sobre relacionamento, sobre família. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, irmãos. Muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Continuando aqui, irmãos, eu separei uma frase muito interessante de um autor bíblico, de um teólogo bíblico chamado Elicote. Ele diz bem assim, o amor de Ruth, nesse versículo de número 8. O amor de Noemi não era egoísta. A companhia de Ruth, de Orfa, sem dúvida nenhuma, teria sido um grande consolo para ela, que perdeu o marido e os 2 filhos. Contudo, ela não queria que as mulheres moabitas, as suas noras, Orfa e Ruth, se sacrificassem por causa de Noemi. Ambas tinham lar, ambas tinham uma mãe. Talvez Noemi não conseguisse garantir uma vida, um lar para elas em Belém. A gente lembra aqui aquilo que nós falamos, né? O papel do homem como provedor da casa, né? Estava muito ligado aqui. Outra coisa também, sobre esse versículo 8 também. Moabe seria o lugar mais fácil para essas mulheres se casarem, tá? Com os próprios homens do país dela. Porque o povo estrangeiro não era muito bem aceito pelo povo de Israel. Principalmente essas mulheres, se a gente for em Deuteronômio 7, de 1 a 4, Números 25, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá, irmãos? Depois os irmãos deem um pulinho lá, os irmãos leiam, tá? Porque você imagina, chegar assim na terra de Belém, seria muito complicado para elas se casarem com israelitas ali, porque as mulheres moabitas eram conhecidas por perverterem, né,
implantarem idolatria dentro do povo de Israel. Outra coisa que, será que essa Noemi mandando essas noras irem embora, será que na verdade, se as noras permanecessem com Noemi, será que traria lembranças mais fortes daquilo que aconteceu em Moabe? O que aconteceu em Moabe? Da morte, o sofrimento? E ela queria se livrar disso, Ruth e Orfa, vão. Porque se vocês ficarem aqui comigo, eu sempre que olhar para vocês, eu vou lembrar dos meus filhos. Será que em vez de Noemi mandar elas irem embora ali por uma questão geográfica, né? Será que Noemi não queria se livrar de um sofrimento? Aí também é algo para os irmãos pensarem. Comentem, tá, irmãos? Comentem aí no chat, tá? O que os irmãos acham sobre isso, tá? O que os irmãos estão vendo, a aplicação disso para a vida dos irmãos, tá? Versículo 9. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Então elas beijou e elas levantaram a voz e choraram. Os irmãos reparem o seguinte, de novo a gente tem essa situação, né? Noemi mandando elas voltarem, Noemi mandando elas irem, permanecerem na terra de Moabe. Então reparem, irmãos, e grifem aí que novamente, agora no versículo 9, aparece de novo sobre isso, né? Vos dê que acheis descanso cada uma na casa de outro marido. Então Noemi estava falando bem assim, fiquem em Moabe, que é melhor para vocês, porque aqui vocês vão achar pessoas com quais vocês vão conseguir se relacionar, se casar, né? Versículo 10, dizendo-lhe, certamente voltaremos contigo para o teu povo. Assim, essa frase me parece num tom emocional. Por que, Felipe, parece um tom emocional? Porque, lembrando que, tirando por baixo de que no mínimo 10 anos elas estavam juntas, né? Junto ali, com Noemi, 10 anos. Então isso mostra um apego, né? Algo sentimental, né? Muito grande. Então isso fica muito claro, irmãos, que é algo sentimental, é algo do momento ali, quando a gente lê os versículos mais à frente, tá? Então, versículo 11, Noemi, porém, disse, voltai, minhas filhas, porque vocês vão comigo? Tenho eu no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Talvez a única esperança para aquelas jovens moabitas seria que um novo casamento, né? Que aquele desastre que elas estavam passando ali, talvez a esperança fosse um novo casamento, né? Como a gente já falou, as mulheres dependiam muito, tinha algo muito ligado ali com os pais, com os maridos, né? Sobre a sobrevivência, né? Porque como de Moabe até Belém são 80 quilômetros, tá? Então você imagina o que são mulheres percorrerem essa parte sozinhas, né? Os riscos que elas estavam ali suscetíveis a acontecer, né? Reparem que pela quarta vez, irmãos, versículo 12, pela quarta vez Noemi está enfatizando, voltem, e vão embora, voltai, minhas filhas, ide-vos embora, eu sou velha demais para ter marido. Noemi está falando aqui, minha idade não permite que eu engravide mais, e mesmo se eu ter marido hoje, né, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e tivesse filhos, vocês iam esperar
até ele se tornar grande. Ou seja, Noemi está falando bem assim, gente, tirando por baixo aí que Noemi devia ter uns 50 anos. Vocês vão esperar até mais? Eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais força, eu não tenho mais para isso, né? Esperareis até que se tornassem grandes, permanecereis sem se casar por causa deles. Então a gente vê essa insistência de Noemi para que elas voltassem para a terra, porque o casamento para elas em Moabe ia ser melhor do que elas voltarem andando para a terra de Belém, correndo riscos, né? A perspectiva do casamento ali, com certeza seria melhor para elas, né? Por causa da divergência que havia entre os israelitas, né? Aí, continuando no versículo 13, ela diz bem assim: não, minhas filhas, mais amargo-me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. E aqui vem algo, irmãos, destaquem aí: a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Quando a gente para ler esse versículo, esse texto até aqui, a gente repara que não é uma responsabilidade de Noemi. Noemi não expressa arrependimento por aquilo que ela fez, né? Pelos atos dela de ter deixado a terra de Moabe, de ter deixado a terra de Belém também, desculpa, de ter deixado a terra prometida e voltado até aqui. Então isso nos faz parar e refletir também. Vem cá, será que a responsabilidade dos acontecimentos é nossa? Será que os erros que estão envolvidos são nossos e nós culpamos a Deus por causa disso? Então o livro de Ruth, ele nos chama a atenção para isso também. Versículo 14: porque levantaram a voz, tornaram a chorar, então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. É interessante notar aqui, irmãos, lembra da emoção que a gente falou no versículo anterior? Aqui passou a emoção, porque Orfa foi embora, só Ruth ficou. Então a gente vê que o tom que Orfa fala é um tom emocional, é um tom do momento, é o apego, é aquela base emocional que, agora que eu caí na realidade, peraí, eu não vou voltar nada, eu vou permanecer aqui. Lá na casa do meu pai, aqui em Moabe, tem porco, tem churrasco o dia todo, tem isso, tem aquilo, tá rolando e, sabe? Mas Ruth não. Ruth falou: não, eu vou ficar, eu vou permanecer, eu vou junto. Noemi convence Orfa a ficar em Moabe. Isso daqui é interessante, tá? E seguir sua vida juntamente com seu povo. Mas Ruth não se deixou convencer, por isso seguiu Noemi pelo caminho. E aqui, irmãos, traz algo também para nós pensarmos. Nós temos dado ouvidos a quem? Quem que nós estamos escutando? Será que nós estamos escutando aquelas pessoas que Deus manda, que Deus põe no nosso caminho ou será que não? Aí fica a reflexão para nós também, tá? E aqui vem algo tremendo de Deus, tá? Algo para os irmãos anotarem também, porque isso daqui é aquilo que a gente chama de frase de Twitter, né? frase de Instagram para os irmãos colocarem, né? Ruth enxergou que o novo dia estava à espera por ela na terra estrangeira de Judá. Ruth, então, abre mão da terra de Moabe. Olha que profundo. Olha que profundo. Ela abriu mão de Moabe. Ela abriu mão, e a gente lembra que Moabe é o que é o mundo. As coisas ruins, é o pecado abundante, toda a situação. Ela abriu mão disso e enxergou uma nova possibilidade de vida para ela. Será que hoje nós não estamos buscando algo para um novo olhar, uma esperança, o fôlego? Olhe para Cristo, olhe para aquilo que Deus tem feito. Então nós vamos ver
toda a graciosidade de Deus, tudo aquilo que Deus nos permite viver a partir dessa reconciliação. Se você está afastado, ou se você nunca conheceu a Jesus Cristo, nunca conheceu a Deus, como o caso de Ruth aqui, possivelmente ela só ouviu falar, de olhar e falar: há algo novo para mim do outro lado. As coisas aqui só me machucam, as coisas aqui só há uma nova possibilidade. Há um Deus que foi em auxílio ao seu povo. Há um Deus que veio em auxílio ao seu povo porque ele se arrependeu. O livro de Ruth é um livro de grandes ensinamentos. O livro de Ruth é um livro sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre a nossa identificação, sobre a nossa caminhada cristã. Meus irmãos, por causa da hora, nós vamos estar encerrando por hoje, até o versículo aí, nós lemos até o 14, né? Até o 14. Nós vamos estar encerrando por hoje, até por causa do problema técnico que a gente teve aqui. Isso demorou um tempo também, tá, irmãos? Mas a gente vai continuar, tá? No livro de Ruth, a partir do versículo 15, tá? Um outro dia, tá? Beleza, irmãos? E algo que nós estamos aqui para fazer também, né? Algo especial aí, como os irmãos, alguns já devem saber. Os irmãos estão vendo aqui. Eu posso pegar aqui? Deixa eu tirar aqui. Esse café, esse pó de café, ele tem por nome Café com Palavra. Se os irmãos olharem aí o nosso estudo bíblico, o nome do quadro é Café com Palavra. Isso mesmo, meus irmãos, é Café com Palavra. Então, hoje nós vamos estar realizando um sorteio. Exatamente. Como que vai funcionar esse sorteio? Nós separamos aqui, nós não, né? A irmã Cláudia, a Beatriz e o pastor Rogério separaram esses nomes aqui. Quem está no grupo, Beatriz? Quem está no grupo, se você está no grupo, você hoje, agora, nesse momento, está concorrendo a esse Café com Palavra, tá? Esse daqui é um projeto junto ao nosso querido irmão Júnior, né, Wilson Júnior. Ele tá até aí, né, online conosco, né? Esse café é um projeto dele com o pastor, Café com Palavra, tá, irmãos? E nós vamos estar sorteando agora esse pó de café, tá, irmãos? É um café assim, 100% capixaba, um café especial, tá? Café torrado e moído, tá? Com grãos selecionados aqui do estado, tá? Se não me engano, é da região da Serra do Caparaó que vem esse café, tá? Isso daí, Mariana. Opa, tá concorrendo, hein? Tá no grupo, tá concorrendo. Esse café realmente é um café excelente, tá, irmãos? De qualidade, tá? Nós vamos estar sorteando hoje. Oi? O pastor tá falando aqui como é que eu faço aqui, que eu tô meio perdido. Então, meus irmãos, a gente vai fazer o sorteio aqui. O nome de todo mundo que está no grupo está aqui no aplicativo. Então, eu vou apertar para sortear. Está aqui para os irmãos verem, tá? Sortear. Eu acho que está aparecendo aí direitinho, né? Está aparecendo aí, Beatriz? Está indo, tá? Show! Eu vou apertar aqui, tá, irmãos? Eu vou apertar aqui, sortear. Jeová da graça. Adivinha quem ganhou? Os irmãos querem que mostre? Vou mostrar para os irmãos, tá? Irmãos, isso daqui não é marmelada, tá? Isso não é marmelada, tá? Isso não é marmelada. Tá dando para ver aí, irmãos, quem ganhou? Maria Luísa da Costa Lopes. Não é marmelada, tá, irmãos? Fiz o sorteio agora, tá?
Deu para aparecer aí direitinho? Deu não? Não, mas eu vou tirar um print aqui, tá, irmãos? Para mostrar lá no grupo, para os irmãos verem que não é marmelada, tá? Maria Luísa da Costa Lopes ganhou esse pó de café aqui, ó. Tá? Café com palavra, tá? Não é marmelada. Que coisa. Tá, irmãos? E ao longo da semana, tá, irmãos? Vai ter mais coisa para sortear, tá, irmãos? Não vou dar spoiler ainda, né? A produção aqui não liberou dar spoiler, tá? Mas tem coisa boa aí também vindo, tá, irmãos? Hoje foi esse pó de café. Agradecer aí ao nosso querido irmão Wilson Júnior, né? Por ter nos presenteado, né? Para realizar esse primeiro sorteio aqui. E com o nome do quadro, né? Café com Palavra, esse projeto que nós temos aí para o crescimento da igreja, para o nosso crescimento como cristãos, tá? Então tá aí, Maria Luísa da Costa Lopes, você pode vir pegar com a gente, tá? Esse café. E aí a gente vai tirar a nossa fotinha, tá? Para tá também publicando, tá? Então você pode vir aqui na Igreja Batista em Jardim América, né? É membro aqui da nossa igreja. Para estar pegando aqui o pó de café conosco, tá, irmãos? Eu agradeço a participação de cada um que esteve aí, tá, irmãos? Conosco, ligado aí. Peço desculpas novamente pelo problema técnico que nós tivemos aqui, tá? Infelizmente a gente começou um pouco atrasado, isso prejudicou um pouco a nossa leitura hoje, mas nós estamos aí para a próxima, nós vamos continuar no capítulo 1, tá, irmãos? Então tá aí, sorteado, espero que os irmãos tenham gostado, tá? Esse é o nosso segundo vídeo, o primeiro ao vivo, tá, irmãos? Então nós ainda estamos acertando algumas coisas, estamos melhorando também outras coisas, tá? Esperamos que os irmãos tenham gostado, tá? E um forte abraço, tá, irmãos? Nós nos vemos na próxima, tá? Um forte abraço a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos, tá? Um forte abraço, valeu, valeu, valeu! Fomos! Abração, gente!